E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu quero trazer a resolução desses 4 exercícios de derivada, certo? Estou fazendo aqui, um conjunto de funções que mistura produto de funções com funções compostas e nós vamos fazer as derivadas dessas 4 funções, a, b, c e d. Lembrando que na descrição da nossa videoaula está os capítulos, então se você quer pular para a resolução de cada uma delas, basta clicar no capítulo correspondente. O A, o B, o C e o D. Vamos lá! Nossa primeira derivada aqui, temos a função f de x igual x² menos 2 vezes e elevado a menos x. Temos que aqui, a segunda função é uma função composta. Porém, antes de nós nos preocuparmos com a derivada dela, vamos reconhecer primeiro que nós temos aqui um produto de duas funções, certo? Eu tenho aqui uma função f1 vezes uma função f2. É um produto de funções. A função f1 é quem? x² menos 2. A função f2 é e elevado a menos x, que é uma função composta. Porém, você pode trabalhar isso aqui de maneira diferente. Se você for pensar nessa base com esse expoente menos x aqui, podemos escrever dessa forma. E a menos 1 elevado a x, que, na verdade, nada mais é do que 1 sobre e elevado a x. Então, na verdade, não é bem uma função composta, se você quiser interpretar de outra maneira, mas sim uma função exponencial de base menor do que 1. Vamos obter a derivada de f1. A derivada de f1 é 2x, regra do tombo, o 2 cai. Derivada de uma constante é 0. A derivada de f2, neste caso, é 1 sobre e elevado a x vezes ln de 1 sobre e. Gente, ln de 1 sobre e é menos 1. É menos 1. Que expoente eu elevo o próprio e para dar 1 sobre e, menos 1. Portanto, aqui nós vamos ter menos 1 sobre e elevado a x. Agora, nós podemos aplicar diretamente o quê? A regra do produto. Logo, quem será a derivada de f de x pela regra do produto? Seria a derivada da primeira, f1', vezes a segunda sem derivar, mais a derivada da segunda vezes a primeira sem derivar. E agora, nós podemos substituir os resultados que nós já temos das funções f1 e f2 e de suas respectivas derivadas. Então, vamos lá. f1 derivada é 2 vezes x, vezes quem? A f2, que é a própria função exponencial, e a menos x, mais a derivada desta função exponencial, que, na verdade, é menos e elevado a menos x se nós levarmos essa base e para cima com um expoente negativo. Então, nós vamos ter menos e a menos x vezes a primeira função sem derivar, que é x² menos 2. Se nós agruparmos esse resultado e fatorarmos alguns termos, nós vamos perceber que esta função ela pode ser fatorada. Portanto, podemos escrever a nossa derivada como e a menos x abriu 2x menos x², e esse sinal aqui troca menos x² e mais 2. Portanto, esse é o nosso resultado da derivada desta função f de x. Vamos para o exemplo B. Novamente, aqui no exemplo B, temos um produto de duas funções. Observe que nós temos a primeira função, que é simplesmente x, e temos a segunda função, que é exponencial
e elevado a x² menos 1. Portanto, novamente, nós também temos aqui um produto de duas funções, que seria f1 vezes um f2. Tome cuidado que agora a segunda função é uma função composta, portanto, nós vamos ter que aplicar a regra da cadeia. Então, vamos fazer as coisas separadamente. Nós temos aqui f1 igual a x, f2 igual a e elevado a x² menos 1. No caso da f1, ela é fácil. A derivada de x é 1. Agora, no caso da f2, nós precisamos reconhecer quem que é a função de dentro e quem que é a função de fora. Se você está com dúvida na derivada de função composta, clica aqui no link superior direito, que nós temos uma videoaula focada apenas na utilização da regra da cadeia, ou seja, a regra da derivada da função composta. Voltando aqui à nossa função, nós sabemos que nós temos aqui uma função v externa composta com uma u interna. Nitidamente, é possível ver que a função externa, v, é e elevado a x. A função interna é x² menos 1, certo? x² menos 1. Como é que você sabe? Faça a composição de v com 1 e você verificará que, ao introduzir o u em x, na função v, nós resgataremos a própria função f2, certo? Vamos aplicar aqui as derivadas respectivas. V' é a própria e elevado a x e u' é 2 vezes x. Derivada de x² é 2x, a derivada de menos 1 é 0. A regra da cadeia nos fala que, se nós temos uma função composta, a regra é a seguinte: nós temos que derivar a regra da função externa, derivar a função externa e fazer uma composição com a interna sem a derivação, vezes a derivada da função interna. Muito bem, v' é e elevado a x, então nós vamos ter e elevado a u vezes u'. Só que quem que é u? x² menos 2. Tá bom, então nós vamos ter e a x² menos 1 vezes u', que é 2x. Pronto, agora sim, nós temos a derivada da f2, que é 2 vezes x e elevado a x² menos 1. Portanto, voltando agora para a regra do produto, nós temos que a derivada de f de x é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Ou seja, derivada da primeira, f1, é 1, vezes a segunda é a própria função, f2 e a x² menos 1. Então, já vou colocar direto aqui. Mais a derivada da segunda é 2x e a x² menos 1. Vamos colocar aqui, 2x e a x² menos 1, vezes a primeira sem derivar, que é a própria x. Portanto, nós teremos quem? E a x² menos 1 mais 2x², porque esse x eu posso multiplicar com este aqui, e elevado a x² menos 1. Agrupando melhor esses termos, temos finalmente quem? Que a derivada da nossa função é fatorando os termos em comum, que seriam este aqui e este aqui. Podemos escrever como e a x² menos 1, que multiplica 1 mais 2x ao quadrado. E pronto, temos a derivada dessa nossa função. Vamos para a nossa função c. 2x ao quadrado mais 3 vezes 3 elevado a x. Novamente, temos aqui um produto de duas funções, certo?
temos aqui essa primeira função, f1, e temos aqui a nossa segunda função, f2. Muito bem. Então, vamos lá. Neste caso aqui, nós não temos nenhuma função composta. Temos apenas um polinômio de grau 2, uma função quadrática, e uma função exponencial de base diferente do e, que é o 3, certo? Então, olha só, essa aqui, a derivada vai ser direta. Então, quem que é a função f1? Quem que é a primeira? 2x² mais 3. E a segunda? 3 elevado a x. Derivada da primeira é simples. Regra do tombo, 2 cai. Multiplica 2 vezes 2, 4. X subtrai 1 desse expoente. Derivada de constante é zero. E a derivada da função exponencial com base diferente de e é ela mesma, vezes logaritmo natural da base considerada, no caso, ln de 3. Gente, aqui está muito simples, certo? Muito simples. Podemos agora calcular nossa derivada de f de x. Novamente, pela regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. E substituindo essas derivadas que acabamos de fazer, temos f' de x, que a derivada é derivada da primeira, 4x, vezes a segunda, 3 elevado a x, mais derivada da segunda, 3 elevado a x, ln de 3, vezes a primeira sem derivar, 2x² mais 3. Portanto, os únicos termos que, de fato, podem ser fatorados são os que correspondem à função 3 elevado a x. Finalmente, vamos ter a nossa derivada como f de x igual 3 elevado a x, que multiplica 4x, mais 2x² ln de 3, então nós podemos fazer 2 ln de 3x² mais 3 ln de 3, certo? Podemos fazer algumas manipulações, se quiser, com os logaritmos, que no caso eu vou deixar sem fazer. Vamos para o último exemplo. Novamente, temos aqui o produto de duas funções, e essas funções são básicas, tá certo? Essa aqui eu vou mudar um pouquinho a letra, eu vou chamar de u, e essa aqui é a nossa função v. Então, u é igual a x² menos 2x mais 1. V é simplesmente cosseno de x. Quem seriam as derivadas? U' é derivada de x², 3 cai, 3. X subtrai 1 no expoente ao quadrado, menos 2 vezes quem? A derivada do x, que é 1. Nem vou colocar. 2 vezes 1, 2. E a derivada dessa constante é zero. E a derivada do v, que é o cosseno, é simplesmente menos, troca o sinal aqui, menos seno de x, troca a função de cosseno para seno. Neste caso aqui, gente, são duas funções básicas simples, não são compostas. Portanto, a nossa derivada f de x, que é, no fundo, um produto de u vezes v, pela regra do produto, será derivada da primeira, que é u', vezes a segunda v, sem derivar, mais a derivada v' da segunda, vezes a primeira u, sem derivar. Vamos substituir esse conjunto de funções e derivadas, ou seja, quem que é a nossa derivada de f de x? Será u' é 3x² menos 2, 3x² menos 2, vezes o v, que é cosseno de x, está aqui.
mais velinha. Velinha é menos seno. Então, menos seno de x vezes u sem derivar. O u é x ao cubo menos 2x mais 1. Está aqui. X ao cubo menos 2x mais 1. Neste caso, não há muito o que possa ser feito, a não ser que você queira trabalhar com as potências de x, mas aí a manipulação, acredito que ela se torne mais complicada. Essa é a forma já abreviada, a forma mais fatorada possível que nós temos da derivada, tá certo? É isso, pessoal. Vá nos acompanhando, por favor. Não deixe de nos seguir. Dá um cliquezão nesse like aí e se inscreva em nosso canal, porque nós vamos postar mais e mais exercícios, exemplos envolvendo derivadas, tanto de produtos quanto quocientes, de funções compostas. Nós vamos misturar tudo. Então, nos acompanhe para que você possa aprender esse tema. Valeu!